Então deixa eu subir aqui. Fabiana falou que é uma alegria ter a casa cheia. Para mim, eu espero que venha a ser. Daqui a pouquinho vai ser. Por enquanto é uma emoção um pouco mais forte do que a alegria. Essa palestra, como disse o Gabriel, ela estava proposta para o dia 29 de agosto. Não foi possível fazê-la então, mas, de alguma forma, a gente veio cair para dentro da época que no ciclo do ano a gente celebra dentro dessa escola como consagrada a Micael. Então, eu queria aproveitar e colocar no mesmo balaio muitos motivos. O tema em si, mas falar deste tema à luz desta época de Micael. Lembrando que nós estamos também num ano muito importante. Um ano em que nós completamos 100 anos de Pedagogia Waldorf. Então, para falar disso, também honrando todo o esforço, e a Fabiana mencionou a gratidão por quantas coisas a gente recebe, por tudo que nos forma desde este ambiente, mas é preciso lembrar que houveram muitos antes de nós, e que houve um primeiro impulso, que começou 100 anos atrás e não foi fácil, e nasceu com um DNA recheado de uma vocação social, né? Aquilo que não vingou por uma via, pretendia então vingar por outra. Educar para que seres humanos realmente possam vir a ser livres e capazes de, por si mesmos, encontrar propósito e direção para suas vidas. Uma frase bastante conhecida, celebrizada em muitas webpages de escolas Waldorf, não é? Algo que a gente diz bastante entre nós. Mas como será isso na realidade? Como é que a gente pode pretender formar seres humanos livres? Seremos nós livres? Eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre a liberdade a partir de 2 ou 3 pensamentos do Steiner que a gente poderia colocar em relação um com o outro. Então ele diz assim: existe no homem a possibilidade de se transformar, assim como a semente da planta contém em si a possibilidade de evoluir para uma planta completa. A planta se desenvolverá em função da lei que lhe é inerente. O homem permanece em seu estado imperfeito, a menos que assuma a si mesmo como uma matéria a ser transformada por força própria. Quer dizer, a semente da planta, ela já traz em si intrínseca a força que levará a efeito a planta que em potencial ela encerra. Mas no homem não há nenhuma garantia de que ele levará a efeito todo o potencial ao qual ele, a princípio, está predisposto ou predestinado. Ele precisará assumir isto como uma tarefa dele mesmo. Isso por quê? Porque, em parte, a natureza faz do homem um ser natural. Quanto ao corpo, muitas coisas lhe serão dadas naturalmente. A sociedade faz dele um ser que age conforme leis. Então ele não será exatamente um animal, ele pode ser civilizado no convívio dentro da sociedade. Mas um ser livre, isso somente ele pode fazer de si mesmo. A natureza abandona um homem em um determinado estado da sua evolução. A sociedade pode conduzi-lo alguns passos adiante. Mas o último aperfeiçoamento, esta liberdade, somente ele pode dar a si próprio. E nenhum outro ser humano poderá fazê-lo por ele. Porque a liberdade, por definição, tem de ser conquistada. Não é possível ser dada. Mas se ela tem de ser conquistada, a nossa tarefa como educadores, qual poderia ser? Se eu não posso dar a ele liberdade, porque então ele vai estar numa relação de dependência comigo. Então é preciso que eu dê a referência. É preciso que eu esteja continuamente no meu próprio processo de conquista da minha liberdade, de me tornar o ser humano mais digno que eu puder ser, de forma que, através deste exemplo,
desta referência, dentro do outro, ele também possa evocar o seu próprio destino interior e se deixar educar por ele. Toda educação é autoeducação. E nós, na qualidade de professores e educadores, em realidade formamos apenas o ambiente em que a criança se educa a si mesma. Nós devemos lhe propiciar o ambiente mais favorável possível, porque junto a nós, para que junto a nós, ela se eduque da maneira como deve ser educada pelo seu destino interior. Então eu não posso dar a liberdade, mas eu posso estar continuamente num movimento da minha própria conquista dessa liberdade. Mas o que significa, então, ser livre? Então esse é um tema que a gente vai explorar. E vamos explorar também, à luz deste ser que foi reconhecido por Steiner como o regente justamente da época que nós vivemos. Aquele que foi também chamado por ele de campeão, herói da liberdade. Aquele ser que se interessa pelo ser humano como um ser que vive sempre entre polaridades. Então vamos procurar explorar que relação existe entre fronteiras e limites e a liberdade. Agora vocês vão me ajudar. Quando a gente fala a palavra limites, que experiência vem para vocês? Que significados são assumidos assim que soa para vocês a palavra limites? Essa é a parte que eu me calo e eu escuto de vocês. Oi? Formas geométricas. Não pode. O que eu posso, o que eu não posso. Oi? Amparo. Contenção. Limiares. Responsabilidade. Fronteira, mas eu só queria saber quem foi que falou. Ah, obrigada. Hã? Fios invisíveis. Direcionamento. Amor. Compreensão. Oi? Aconchego. Essa turma aqui é boa, né? Eu achei que todo mundo ia falar coisa do tipo... Não pode. Proibido. Porque muita gente se relaciona com limite assim, não é? Com o não que o limite muitas vezes é. De fato, há uma face dele que é um não. É não para alguma coisa. Mas todo não para alguma coisa deve ser sim para uma outra que se queira ver realizada em algum lugar. Então, se de um lado a gente pode ter fronteira, limite, limiar, contenção, e muitas dessas placas estão imediatamente vinculadas ou assumem uma conotação ou expressão de uma forma de limite, não é? Tem muitas delas espalhadas aí para a gente. Mas existem possibilidades da gente ressignificar e justamente se relacionar com outros âmbitos do limite. Por exemplo, o útero que envolve, um abraço que contém, um ninho que protege. Tudo isso também dá forma, contenção, limite e demarca um espaço que pode ser nutridor, que pode ser necessário. Que pode ser necessário para que um certo desenvolvimento aconteça. Chega um momento de maturidade em que este limite agora já não é mais uma bênção. E deve ser vencido, superado. Se a criança chega aos 9 meses da sua gestação, então ela deve poder ser expelida e ganhar o mundo de fora. Mas não é assim que ela já deve estar direto no aberto. A sabedoria instintiva ensinava que a criança deveria ser envolta no cueiro. E é engraçado que muitos pais hoje,
né? Porque isso se tornou uma característica do nosso tempo, muitos pais medem a criança por si mesmos. Eles, naturalmente, se sentiriam como que numa camisa de força, se estivesse no coeiro. Mas para a criança, isso é uma bênção. Vocês sabem por quê? Porque a criança tem ainda tantos movimentos, reflexos, dos quais ela não tem domínio, que a ela causa muita insegurança, causa um certo mal-estar. Vocês já viram uma criança no trocador, quando se vai, às vezes, fazer uma troca de fralda, não é? E ela, de repente, né, faz movimentos assim, como se ela estivesse tomando um susto. E, na verdade, tem a ver com reflexos que ela ainda não foi capaz de abolir. Ao longo do primeiro ano de vida e de todo o seu desenvolvimento neuromotor, ela vai conquistar aos pouquinhos esse caos do movimento e vai substituí-lo pela ordem, pela ordenação do movimento, e da cabeça para os pés. Ela vai firmar o pescoço e a cabeça, depois o tronco vai liberar os bracinhos, até que as pernas estejam firmes e ela possa andar ereta, e ela possa se colocar em equilíbrio nas 3 dimensões do espaço. Mas quando ela ainda é muito pequenininha, lhe aconchega o braço, às vezes está ali junto no slice ou canguru, não é assim que chama? Ou o berço, né? E se ela pode estar envolta, ela se sente quase que numa transição do útero para esse mundo aberto. Ao invés de já ser lançada em alguma coisa grande demais para aquilo que ela já está madura. Então, ela ainda é tão imatura. Ela alcançou maturidade suficiente para se emancipar daquele primeiro maravilhoso envoltório, que nutriu, que protegeu, que aguardou, né, daquilo que podiam ser choques, e não apenas choques de impacto físico, mas também de temperatura, de luminosidade, não é? Tudo isso, de tudo isso ela está guardada. Então, me parece que a gente pode perceber um certo padrão ao longo da vida, que limite pode ser muito necessário e muito oportuno quando ele configura e demarca um espaço que propicia o desenvolvimento que é necessário acontecer até que determinada capacidade esteja amadurecida. Quando ela amadurece o bastante, então agora ele começa a incomodar. Então agora não é mais um limite que dá o continente aonde esse desenvolvimento pode acontecer, mas talvez ele tenha que ser transcendido, transposto, e um novo período de desenvolvimento vai requerer talvez limites mais amplos. Então a questão dos limites é aonde e quando eles são necessários. Para os passarinhos pequeninos que ainda não são capazes de voar com as próprias asas, que ainda não são capazes de procurar o próprio alimento, não fosse o ninho e o olhar vigilante e a mamãe passarinha diligente que vai buscar sua comida, eles feneceriam facilmente. Então a questão é reconhecer no devir das nossas crianças, no seu processo de vir a ser, aonde cabe, o quanto cabe, o que e de que maneira. Então, alguns critérios podem ir iluminando para a gente essa questão. Quando uma criança já tem uma capacidade suficientemente desenvolvida para poder exercitá-la, ou quando ela começa a despontar no seu desenvolvimento e ela precisa se confrontar com experiências onde justamente, empiricamente, ela vai testar os seus limites, o quanto ela dá conta e o quanto ela ainda não dá. Então, nesse exercício, cada vez que a criança já pode fazer algo, e eu roubo dela, subtraio dela essa oportunidade. Então, eu, na verdade, estou roubando ao próprio eu desta criança a possibilidade de autorrealização, de conquista de autoconfiança, de um exercício de uma capacidade própria. Então, há que conhecer o ser humano de um lado, em seu devir. E esse é um conhecimento que a gente já perdeu. Ele já existiu como uma sabedoria instintiva, não como algo que informava as ações conscientemente.
mas como uma sabedoria subconsciente ou inconsciente. E as ações eram sábias, sem que se questionasse o que, ou porquê, ou como. Mas, de certa maneira, e este é o cenário da nossa época, este instinto sábio foi como que se esvaziando desta característica, para que justamente nós fôssemos forçados, olha só, a pedagogia do mundo espiritual em relação ao ser humano. Então, agora nós temos uma capacidade nova e precisamos exercitá-la. Nós temos uma capacidade agora de pensar e descobrir a partir de um esforço consciente próprio, o que antes jazia no inconsciente de maneira sábia. Então, algo é retirado e isso cria limitações para nós, cria dificuldades, mas, de certa maneira, é justo essa dificuldade que nós somos conclamados a vencer, para que uma capacidade nova em nós possa ser exercida plenamente e nós possamos evoluir. Então, as crianças, a elas se deve permitir o desenvolvimento das capacidades que já estão disponíveis. Uma vez presentes, permitir que elas atuem a partir dessas capacidades, confere a elas confiança nas próprias possibilidades, proporciona a elas o sentimento de autonomia e liberdade. Então, é uma questão de um lado, ter referências que vêm do conhecimento do ser humano e dos seus estágios de desenvolvimento. De outro, uma observação e algo que é meio empírico. A gente testa dentro de um certo cuidado. E à medida que a criança revela, né, que consegue preencher aquele âmbito com suas próprias forças, então dali a gente recua. Ela ganha espaço. E os limites que nós impunhamos se dilatam. Vocês conhecem a história do Reinaldo, o jovem príncipe? Alguns na escola de pais já devem conhecer. Não? Vou contar para vocês uma historinha. Reinaldo era um jovem príncipe de um rei muito justo e muito próspero. Mas ele ficava zangado todo dia de manhã, porque ele acordava e já tinha uma lista de tarefas. E as tarefas iam desde organizar o seu quarto, guardar seus brinquedos, lavar o cavalo, escovar o cavalo que ele fosse usar, limpar seus sapatos, enfim, uma série de tarefas. Aí ele já chegava meio emburrado para o café da manhã no salão real. E o pai fazia vista grossa, não ligava muito e falava, acho bom você fazer logo suas tarefas, porque hoje você recebeu um convite especial. O rei do reino vizinho tem um filho mais ou menos da sua idade e você foi convidado a conhecê-lo. Acho bom você ir para estreitar os laços. Então, em obediência ao pai, meio contrariado, ele fez lá suas tarefas, então logo ele pôde, foi visitar o colega do reino vizinho. Chegou lá, entrou no castelo, foi saudado pelo outro príncipe, e tinha uma mesa rica de iguarias, né, servida para ele, e ele ficou encantado com tudo aquilo e percebeu que o outro príncipezinho era cheio de servos, ele tinha pelo menos 3 à sua inteira disposição, e tudo que ele fazia era dar ordens. Então ele gostou muito do passeio, mas assim que ele voltou, ele foi imediatamente procurar pelo pai, pelo rei, e falou assim, pai, por que você faz isso comigo? Eu sou o único príncipe que tem tantas tarefas. Já ouviram esse filme antes? Eu sou o único que não pode fazer isso e aquilo, o único que tem que fazer isso e aquilo. Né? Então ele chegou e falou assim, eu sou seu único herdeiro, você devia me tratar de outra maneira. Por que eu tenho tantas tarefas para fazer? Eu vi o que é ser um príncipe herdeiro. Eu vi lá, ele é só dar ordem. E aí o rei, bem paciente, né? Vocês veem a sabedoria dos cabelos brancos, olhou para o filho e falou, meu querido filho, e o reino dele era bastante grande? Não, bem menor do que o nosso. E o castelo dele? Também é menor. Pois é, anos atrás, o reino dele era bem maior do que o nosso. Mas eles foram perdendo o território e nós, os seus antepassados, fomos conquistando o território. Fomos comprando terras deles e fomos crescendo. E o meu pai, o seu avô, sempre me dizia, como é que você pretende
reger um reino se não é capaz de limpar os próprios sapatos? Como você espera governar todo o povo se não tem ordem no seu próprio quarto? Meu filho, é preciso aprender as pequenas tarefas, porque elas nos preparam para as grandes, quando a gente as tiver de executar. Se você não puder aprender a lavar a sua própria roupa, como é que você vai poder apreciar a qualidade do serviço de alguém que o fizer? Mesmo para reger e estar numa posição de comando, é preciso ter aprendido. E é preciso conhecer o valor do trabalho de cada um. É preciso ter a humildade de passar por todas essas tarefas. O reino deles, que já foi bem maior, hoje é menor do que o nosso. E aí, o que é que você me diz? Aí ele ficou um pouquinho em silêncio e falou, eu digo que eu tenho uma lista de tarefas a cumprir, vou começar pelo meu sapato que sujou de lama no caminho. Então, é muito salutar se a criança pode ter no seu ambiente, mesmo havendo pessoas que possam realizar por ela, dentro da comunidade familiar ou dentro da casa, várias destas tarefas, é muito salutar se à criança são dadas pequenas responsabilidades que estão ao seu alcance. Que ela possa preparar. Isso também tem a ver com limite. Isso também tem a ver com permitir que a criança exercite capacidades e responsabilidade. Nós falamos de limite, alguém citou por aí, foi você, né? Responsabilidade. E é verdade. Se a gente não puder assumir e fundamentar com responsabilidade as nossas capacidades, nessa mesma medida é que nós seremos livres. E é muito importante que nós possamos deixar os nossos pequenos caminhar com as próprias pernas. É lindo ver uma criança ao final de um ano e pouquinho, dando seus primeiros passos. Vocês já olharam no olho dessa criança como ele brilha? Como ela se sente assim, o rei, né? Que conquistou um espaço físico. Ela agora domina aquele espaço. Hoje são os primeiros passinhos. Amanhã estará pelos caminhos do mundo. E de tal maneira que a uma certa altura nós faltaremos, ou não estaremos tão próximos, tão ao lado deles. É preciso prepará-los, não só para os dias de facilidade, de abundância, mas também para os tempos difíceis. Que eles tenham a chance de desenvolver e exercitar suas capacidades e ganhar autoconfiança, autodeterminação, para que eles possam, então, andar pelas próprias pernas, confiantes, né? Então, é assim como naquela primeira imagem que abriu a nossa palestra, talvez alguns de vocês se recordem daqueles versos tão bonitos do Khalil Gibran, sempre a nos lembrar, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia pela vida. Vieram através de vós, não de vós. Podeis guardar e acalentar os vossos corpos por um tempo, mas não as suas almas, porque elas moram na mansão do amanhã. E ele nos compara a arcos e os filhos a flechas vivas. O arqueiro não somos nós. A gente às vezes pretende ser o arqueiro, mas nem nós sabemos para que alvo deve ser mirado. Porque essas flechas são vivas. Uma vez lançadas, elas criam asas, tornam-se pássaros e voam para onde devem ir. E é salutar que seja para longe do ninho. E que eles possam ter tido um ninho de tal maneira que eles queiram voltar de quando em quando e revisitá-lo. Não é? Então, não que a nossa omissão ou superproteção não os impeça de conquistar aquilo que eles necessitam como força, né, dentro de limites que eles vão superando. Que alegria tem a criança quando chega a gente para buscar na escola e ele subiu no galho mais alto da árvore. Ele não dava conta, mas naquele dia, naquela manhã, ele subiu como ele nunca tinha subido antes. Aí a professora espera. Ele fala assim, professora, me ajuda a descer? Não, você subiu, desce. Ele tem que aprender a subir e ir até onde ele consegue depois descer, porque, não é? Era assim que a nossa professora fazia, a jardineira fazia com os nossos.
Tem uma outra historinha que alude a um outro aspecto da questão dos limites. E é a lenda de Gengis Khan. Talvez alguns de vocês já a conheçam também, mas como eu não posso presumir que todos a saibam, então vamos trazer um pouquinho dessa história. Então, conta-se que o poderoso Khan não era lá muito fã de seres humanos, não, sabe? Ele preferia alguns animais, entre eles o seu falcão. E, um belo dia, ele chamou os seus guardas e embrenhou-se na floresta com o falcão para caçar. Lançou o falcão, deixou que ele voasse, porque ele podia enxergar do alto muito melhor e achar onde estavam, né, as presas, as caças de maior valor. Mas a caça terminou um tanto frustrada. Era um verão muito quente, acho que eles já estavam em tempos de aquecimento global, e estava uma seca danada. Então, acho que os animais foram procurar onde tinha água. Então, um pouco frustrado, ele dispensou os seus soldados e falou: eu vou ficar ainda mais um tempo andando aqui na floresta. E como ele estava com muita sede, assim que ele viu um rochedo na frente dele, pelo qual descia um filetezinho de água, ele imediatamente deixou o falcão e pegou um cálicezinho de prata que ele sempre carregava consigo e foi encher o copo com água. E assim que o copo estava quase cheio e ele estava prestes a sorver o primeiro gole, vem o falcão e plum, derruba o copo da mão dele. Bom, tudo bem. Vai ver que o falcão também estava com sede, ele pensou. Pegou de novo o copo, deu uma limpadinha e tentou encher de novo. Estava na metade, demorava para encher, porque era bem pouquinha água que corria. Lá veio o falcão outra vez e blum, derrubou outra vez. Agora ele já ficou enfurecido. E já se preparou. Não vai, você fez duas, a terceira você não vai fazer. Eu gosto muito de você, você é meu animal favorito, mas não é assim não. E já ficou com o copo lá e a adaga que ele tirou da cintura pronta. Mas não encheu nem um quarto e o falcão já veio de novo. Aí ele não teve dúvida, cravou a adaga no falcão. Mas a sede persistia e ele ainda, encolerizado, determinado a beber água de qualquer jeito, como assim aquele filetezinho já estava quase seco, ele falou: vou até a nascente, e subiu. E subindo, chegou lá no olho d'água, que estava um tanto esvaziado, e de repente ele se deu conta. Estava ali uma serpente destilando o seu veneno, e se não fosse pelo falcão, e ele tivesse bebido água, ele podia não estar mais nesse mundo. E é assim que acontece muitas vezes. Muitas vezes, uma criança quer algo. Ela quer e ela insiste, porque as crianças são muito voluntariosas. Mas ser voluntarioso não é o mesmo que ter vontade forte no sentido de poder se autodeterminar, de ser livre. E nós é que somos os responsáveis por ajudá-la a canalizar essa vontade, a fazer essa vontade valer naquilo que realmente importa. E somos nós que, como falcão, podemos ver e enxergar mais alto e mais longe do que essa criança. Mas muitas vezes nós temos medo. Medo de que essa criança possa nos achar uma megera, se é a mãe, ou muito maus, se somos os pais. E a gente fica com medo de perder o amor dessa criança. Ou medo ou vergonha do que vão pensar. Então, muitas vezes, o medo nos impede de fazer algo que a gente sabe é o que protegeria a criança de algo que pode ser tóxico ou venenoso para o seu desenvolvimento, que não é oportuno para ela nesse momento. Então, o que nos impede, muitas vezes, de dar o limite que, por vezes, a gente sabe que deveria ser dado? Por que muitas vezes a gente não consegue dizer o não, que, no fundo, é sim para algo no futuro? É porque a criança ainda não vê esse futuro, que nós vemos. E é duro bancar, diferente de tantas expectativas, começando pela dela mesma. Mas quem aqui daria, em sã consciência, veneno ao filho? E, no entanto, muitas vezes, a gente não quer enxergar
ou muitas vezes a gente dá um jeito de camuflar e não assumir a total responsabilidade por aquilo que pode ser não oferecer a ela a proteção que esse limite daria. Quantas vezes eu me recordo do meu pai, que era bastante severo, ter dito um não, que, claro, eu usava para me justificar perante os meus colegas, que ansiavam pela minha presença em alguma coisa que meu pai achava inadequado. E eu hoje agradeço que ele tenha dado o não, que eu não teria a capacidade, a força para dar. E também não teria a capacidade de lidar com as situações que ocorreriam naquele ambiente social. Às vezes bebida, às vezes droga, às vezes um assédio, né? Quantas vezes meninas já com um corpo formado, mas ainda sem uma maturidade emocional, né? Corpo de mulher, mas uma alma ainda tão de menina. E não saberiam lidar ou se proteger contra determinadas abordagens. Então, quantas vezes a gente tem medo de estabelecer com clareza, para a sua própria proteção, um limite que seria tão necessário. E porque o mundo, com seus descaminhos, desvalores, faz uma pressão, às vezes é dessa pressão que a gente também tem medo. Então, a gente precisa ter coragem, e essa é uma força micaélica. A gente precisa ter também uma vontade forte o bastante para remar contra a correnteza, porque às vezes é isso. Às vezes é sustentar algo porque a gente sabe que é o bom, contra todas as expectativas ou falas ao redor. Mas por vezes a gente também hoje tem muita dúvida e hesitação. Às vezes a gente não sabe se isso é o certo e bom. Por isso é que hoje, de fato, nós realmente precisamos buscar o conhecimento do ser humano e também sondar a si próprio. O que me move aqui? O que me motiva a colocar ou deixar de estabelecer, né, uma barreira, um limite que talvez possa ser essa contenção que demarca o território no qual ele consegue ser quem ele pode ser por enquanto. Eu me lembro de uma vez com o meu filho caçula, que devia estar por volta de 14, 15 anos, recebe um convite de um colega. Mamãe, posso dormir na casa de fulano? Era uma sexta-feira. E eu respondo para ele, se a mãe dele convidar e falar comigo, aí a gente vê. Claro que a mãe nunca ia falar, porque o convite é aquele convite secreto, porque a mãe não vai estar. E a gente, muitas vezes, porque fica com vergonha, né, do que os outros vão achar, né, ou como é que eu vou tomar a liberdade ou a iniciativa de entrar em contato com essa mãe, checar. Mas essa vergonha e essa não verificação, muitas vezes vai fazer a gente cair numa roubada, né? E o que aconteceu? De fato, a mãe não ia estar lá. E ele queria liberdade, né, para estar com os colegas. Não quer dizer que eles vão fazer alguma coisa errada. Não quer dizer isso a priori. Mas na hora que eu descobri que era essa a situação, eu falei, olha, você pode ir, fica até meia-noite, mas meia-noite eu vou buscar dormir, você vai dormir aqui. Aí, claro, chiou, esperneou, né? Fez toda a pressão que ele podia fazer. E aí eu falei para ele muito seriamente, não é em você que eu não confio. Não quer dizer que eu não confie em vocês, mas eu não posso confiar em capacidades das quais vocês ainda não dispõem e que, eventualmente, seriam necessárias. Imagina que vocês estão sozinhos e alguém correndo, descendo a escada, escorrega e bate a quina da cabeça num degrau. E abre um talo lá e tem que correr para o hospital. Quem vai socorrer? Vocês estão sozinhos, quem é que vai fazer isso? Ah, mas você só fica pensando... Eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não, só que é responsabilidade minha. Se acontecer, fui eu que deixei sabendo que não haveria nenhum adulto
de referência, seja para socorrer, seja para arbitrar alguma situação necessária. Então, se não tem um adulto por perto, se não tem uma referência que possa resolver qualquer eventual situação, não vai. Sinto muito, não vai. Fica até meia-noite, que é um horário mais que bom. Vocês vão fazer mais o quê? É claro, chiou. Aí o irmão mais velho já tinha uma namorada, foi lá, ele era amiga dele, conversou, foi amaciando. Vai ficar de bico mesmo. Mas é o seguinte, nós temos que ter essa força, porque eles não enxergam o que a gente pode enxergar. Então, agora eles vão chiar, mas vai ter o tempo que vão agradecer. Então, tem um lado que é esse conter, que é proteger. E tem um lado que é o que acontece quando o mal está feito. Não porque ele foi intencionado, mas porque muitas vezes a gente está em contato com uma necessidade ou uma intenção e o repertório que a gente tem à disposição não é aquele, né, dentre as opções que a gente tem, não existe aquela que melhor pode cumprir aquele objetivo sem resultar também em algum efeito indesejado. Então, é preciso a gente olhar que tem outros 2 aspectos, pelo menos. Né? Como é que a gente pode motivar uma criança e sensibilizá-la para algo que é preciso fazer, que eu sei que é preciso, mas ela não. E dentro dos critérios e do universo dela, ela não saberia. Como é que eu posso motivá-la? A partir de critérios próprios do seu universo lúdico. Como é que a gente pode abordar uma criança a partir da sua linguagem e não daquela do adulto? De novo, a gente precisa conhecer o ser humano. E, de novo, a gente também precisa exercitar essas habilidades. Hora de tomar banho. A criança está completamente absorta na sua brincadeira. Aí você vai lá uma vez. Está na hora de tomar banho. Ajunta tudo. Vamos embora. Entrou por um ouvido, saiu por outro, porque a brincadeira está muito mais interessante. Né? E que tal se você pudesse entrar um pouco na brincadeira e fazer essa brincadeira caminhar e se converter numa brincadeira que vai para o banho? Quantas vezes as jardineiras nessa escola vêm cantando e envolve, né, em alguma nova atividade e aí, por imitação, muitas coisas acontecem. Que nós, às vezes menos treinados, desavisados, inadvertidos, vamos lá tentar fazer no grito. Né? Aí você vai lá, quebra a espada, porque você fala 1, fala 2, fala 3, pior, você ameaça. E aí você faz aquela ameaça que no fundo, você não quer que ele te teste, porque você não está a fim de cumprir. Aí depois não sabe porque que fala 1000 vezes e não adianta. Mas qual é a palavra que tem valor? Eu vou dizer para vocês, no meu tempo, o pai falava uma vez, olhava assim, a gente nem triscava. Por quê? Porque a gente sabia que se pusesse, né, as asinhas de fora, tinha consequência. Não quer dizer que aquela consequência fosse a melhor. Né? Não estou fazendo apologia do castigo, muito ao contrário. E é nisso que nós vamos entrar agora. Porque todos nós, em alguma medida, provavelmente fomos condicionados, ao invés de educados quanto à vontade. Fomos condicionados num campo que sempre teve tensionado entre castigo ou recompensa. E aí o que acontece? O castigo gera medo. Então pode ser até que a criança não faça mais aquilo pelo que ela foi castigada. Depois de várias vezes, né? Uma vez só é pouco. Mas ela nunca fará porque o certo e o bom é não fazer. Ela não vai fazer porque ela não quer que sobrevenha o castigo. Ou então a gente faz diferente. A gente recompensa, faz uma barganha. Se você fizer assim, você ganha isso. A cenourinha, né? Que o burrinho corre atrás. Então, pode ser que ela até faça o que você quer. Mas não, porque dentro dela vai surgir o impulso para fazer o que deveria ser feito. E sim, e apenas
porque você está fazendo que nem bichinho. Não é assim? Cachorrinho faz xixizinho no lugar certo, dá-lhe biscoitinho. Faz no lugar errado, dá-lhe no focinho. Com bicho pode ser, mas com gente é diferente. E o que acontece é que se nós estamos querendo educar para a liberdade, se a gente está querendo educar a partir de uma moralidade que surja de dentro para fora, que o bem seja desejado e não imposto, então é preciso suscitar isto. A bondade não pode surgir por coação, nem por persuasão. Porque da mesma forma que a liberdade não pode ser dada, a bondade não pode ser forçada. Bondade só pode surgir de dentro para fora, por um desejo próprio. Então a mágica é como suscitar esse desejo? Como é que a gente faz nascer de dentro para fora? Já vamos falar. Não é receita de bolo, mas dá para a gente perceber que existem passos que nós precisamos conquistar, tá? Não é receita de bolo. Então, se a bondade não pode surgir por coação, como suscitar a vontade de fazer o bem? Corta. Comerciais. Cenas do próximo capítulo. Não é assim? Não é nessa hora que para? Para vocês voltarem da próxima vez. Não, mas nós vamos fazer igual em série. Você pode ouvir já o 2º capítulo. Bom, muitos de vocês já devem ter ouvido a canção da criança, a história da canção da criança. Conhecem? Quem não conhece? Deixa eu ver se vale a pena contar. Muita gente não conhece. Ou talvez eu conte e vocês digam, é essa. Bom, essa é uma história verídica e é um costume de tribos aborígenes na África. É muito curioso que aquilo que a gente falou que existiu como um saber instintivo, agora precisa ser reconhecido e conquistado efetivamente, mas por um esforço consciente. Então, as tribos aborígenes, que a gente chama de primitivos, eu prefiro chamar de primordiais, é como se elas resgatassem algo de uma infância da humanidade, de onde ainda uma certa pureza, né, existe. Não é dito que, se não vos fizerdes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus? Aquilo que na criança é dádiva, de maneira pura e espontânea, a gente perde a uma certa altura. E é isso que a gente tem que reconquistar. A gente tem que voltar a descobrir e poder ser aquilo que na criança, bem jovenzinha, é. Então, de certa maneira, na história da humanidade, a gente tem, às vezes, representantes destas forças. Nessa tribo aborígene, na África, acontece que quando uma mulher está para dar à luz, ela se reúne com suas amigas e se embrenha na mata. Ali, elas vão ajudá-la no trabalho de parto. E de cócoras ela vai dar à luz. Nesse processo, ela intui, de certa maneira, a canção que pertence a esta criança, que é única. Não existe nenhuma canção igual à outra, como não existe nenhum ser que possa ser assemelhado a outro. E assim, quando ela intui essa canção, as amigas também a aprendem, e quando se cumpre o tempo, eles voltam para a aldeia. E aí, essa criança vai ser apresentada, e numa espécie de rito, como é para nós o batismo, um rito, essa criança vai ser consagrada. E no centro da aldeia, ela é levantada, e todos aprendem e cantam a sua canção. E essa canção será lembrada em momentos marcantes, frequentemente ritos de passagem, que são exatamente portais de um período de desenvolvimento para outro. Então, quando o jovenzinho já está capaz de caçar e se tornar um membro produtivo da tribo, ou a jovenzinha já aprendeu certos afazeres e pode contribuir também, né, com o preparo do alimento e outras tantas tarefas, né? Quando ele tem que ir para a guerra, quando eles se casam, quando alguém está à beira da morte. Se vocês olharem, tudo isso são sacramentos, né, em cultos de credos e confissões religiosas, mas também marcam ritos de passagem. O fato é que, para além destes momentos marcantes que pertencem ao desenvolvimento de todo o ser humano,
isso também se repete em um outro tipo de situação. E é aquele que acontece sempre que alguém comete um mal contra outro. Sempre que há uma conduta antissocial, que muitas vezes na nossa sociedade é reconhecida como um crime, passível de punição, nesta aldeia ninguém é punido, mas é levado ao centro da roda. E todos lhe cantam e cantam e cantam a sua canção. Porque se parte do pressuposto, se presume que alguém só pode ter cometido tamanha falta porque está demasiado apartado de quem deve ser. Se esqueceu demais de quem ele essencialmente é. E a questão então é, será que podemos aprender a cantar a canção das crianças? Ou seja, será que podemos ajudar a criança interpelando-a de tal forma que ela possa ser devolvida ao seu prumo, do qual ela, de alguma maneira, se desviou? Sobretudo as crianças pequenas, muitas vezes em estado de ansiedade ou fora do seu equilíbrio, do seu bem-estar, vão chamar a atenção com comportamentos necessariamente inconvenientes. Porque se elas não conseguiram chamar por outra razão, de uma outra maneira, é para isso que elas vão apelar. E aí o que a gente faz? Dá um castigo. Será que existe outra maneira? Então, dá para a gente aprender a transformar erro e culpa em novas competências e amor? Será que entre permissividade e autoritarismo ou uma conduta demasiado controladora, existe um caminho do meio? Será que entre punição e recompensa pode existir um caminho que leve à liberdade e que parta do amor? Tem. Mas não é fácil, não. Mas quem disse que ia ser? Então, é preciso constituir-se numa autoridade. Uma autoridade que possa suscitar no outro o amor e a veneração. Uma autoridade digna da reverência. É isso que distingue autoritarismo de autoridade. Tem pessoas a quem nós reconhecemos como uma autoridade em algum âmbito. E ela naturalmente se estabelece e suscita em nós admiração e reverência, porque ela alcançou uma certa maestria e domínio daquele âmbito. Autor, idade, o tempo de se tornar aquele que tem o domínio da escrita da história, do curso da história, aquele que se assenhora de si mesmo. É isso que tem a ver com a gente poder continuamente conquistar a nossa própria liberdade como referência de liberdade para o outro. Por quê? Como é que a gente conquista esta autoridade moral? Esta autoridade que pode ser amada e amante a um só tempo. Amada e amorosa. Primeiro, é preciso compreender a situação e a criança. Muitas vezes a criança faz algo e isso imediatamente mobiliza em nós alguma emoção. A gente fica irritado, a gente fica com raiva, não é? Tem gradações. Leve irritabilidade, raiva, fúria. Enfim, a gente às vezes sai do sério, né? Mete os pés pelas mãos, faz às vezes até o que não queria fazer nesse estado, não é? Então, certamente não há uma postura pedagógica para interpelar e muito menos para cantar a canção da criança. Aí está completamente desafinado, não é? Enfim, o que acontece quando a gente se emociona? Emoção. Algo de fora veio e pôs em movimento algo que existe dentro em mim. Quando um comportamento da criança chega para mim, de certa maneira me desafia, me testa, abala a minha autoridade. E eu não tenho, para contrapor a isso, uma resposta que seja clara, firme,
serena e satisfatória, eu me emociono. A emoção é como um sentinela dessa minha relação com o mundo de fora e o mundo de dentro. Então, quando a gente se emociona, alguma coisa foi mais do que a gente consegue suportar ou oferecer como contra-resposta. Então, este não é o momento de abordar. Conta até 3, respira, né? Faz o melhor que você pode e depois você vai rever. Isso aqui que nós vamos abordar agora, e que parece receita de bolo, mas não é, vocês vão ver. Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer de cara. A gente vai fazer nas situações já passadas, revendo, retrospectivamente. Mas aos poucos isso vai se incorporando e a gente vai se antecipando até que uma hora a gente, de repente, assusta e a gente está fazendo assim. Então, primeiro, eu preciso compreender a situação e a criança, porque no calor daquela emoção, facilmente o que acontece eu julgo a criança, eu a responsabilizo, inclusive, pelo que eu estou sentindo. Muito embora ela apenas tenha provocado, movimentado e não causado. Aquilo já era meu, já estava dentro de mim, só levantou a poeira. Muito bem. Então, o que acontece quando eu julgo? Em geral, vem depois o veredito e a execução da sentença. Né? Será que dá para a gente substituir julgamento por compreensão? E se ao invés de já partir para esse julgamento, eu tentasse compreender e formar um juízo da situação e da criança? E muitas vezes o que eu vou descobrir nisso, talvez me conduza a um reconhecimento de que eu mesma sou a referência daquilo que ela fez. Às vezes ela está simplesmente espelhando de volta o que eu mesmo indevidamente fiz. Então é preciso reconhecer se eu sou a fonte que a autoriza a agir como ela está agindo. E se for, é muito importante que eu tenha um compromisso com esta autoeducação. Que eu integre na consciência aquilo que até então jazia na sombra, no escuro dentro de mim. E lá, aonde eu integro algo e com que eu me comprometo, posso fincar uma bandeirinha. Nesse território agora eu sou mais livre do que eu era antes disso. Conquistei uma medida de liberdade dentro de mim. E se eu falar desse lugar honesto, de quem reconhece algo e com que se compromete, então, a partir desse lugar, eu posso abordar a criança de uma autoridade moral, ou pelo menos uma medida dela. E quando eu interpelo a criança deste lugar, eu apelo para o que nela é como uma balança que também pondera, que também pesa. Pesa o quê? O bem e o mal, que pode derivar do seu ato. O que eu vou dizer agora se aplica a crianças de 9 em diante. Depois a gente volta e fala como é que isso pode ser feito com crianças abaixo dessa idade, tá? Na verdade, dentro de uma faixa do segundo setênio, começando em torno dos 8, 9 anos. Quando eu interpelo a criança a partir desse lugar e posso serenamente perguntar: o que foi que você fez? Quando eu ver essa pergunta, ela já sabe que eu sei. Aí vai depender se a resposta dela vem do medo de alguém que já foi severamente castigada recorrentemente. Se isso aconteceu, é muito provável que, pelo menos por um tempo, enquanto ela se sentir na antecipação da ameaça de um castigo, que ela negue, que ela minta ou que ela se dissocie. E transfira a responsabilidade disso para uma circunstância externa ou para um outro, enquanto ela puder. Mas, se você pode olhar para ela realmente com amor, com compaixão e como quem quer compreender e não punir, então, ela vai aos poucos aprendendo que você não está lá para castigar. E ela vai assumindo a confiança corajosa de poder se abrir. Mas ela necessariamente cai em aflição, porque ela se dá conta de que fez algo que ela, no fundo, não queria fazer, mas fez. Porque muitas vezes o que ela quer fazer não é aquilo, só que resultou naquilo. Muitas vezes o que ela quer, ela pode nem ter conseguido. Às vezes consegue, mas tem um efeito colateral adverso. E é desse que você quer falar.
Então ela cai em aflição. E esse é o momento em que a gente vai precisar distinguir o ato da criança. Detesta o pecado, mas ama o pecador. E aí, quando ela se sente assim vista, reconhecida no seu ser essencial e distinguida da falta que ela eventualmente cometeu, nós vamos ajudá-la a encontrar dentro do seu universo algo que ajude a reparar, como na balança. Se ela fez algo que pendeu excessivamente para um lado sombrio, escuro, feio ou mau, agora é preciso colocar do outro lado da balança algo que constitua um bem, que compense, equilibre, repare o mal feito. Então, para compreender a situação da criança, ajuda muito se a gente pratica um pequeno exercício, que eu aprendi com aquele sujeito ali, ó, na programação neurolinguística. Por acaso é meu marido hoje. Escolhi bem? Enfim, com ele eu aprendi isso, que nós devemos, transitar entre diferentes perspectivas. Por quê? Enquanto você está atuando, interagindo com a criança, você tem essa perspectiva. Você vê a criança. E talvez, se estiver emocionado, mobilizado, né, pode ser que a sua visão, inclusive, seja um tanto turva. Não seja uma visão límpida, clara. Mas se você sai da sua posição, quando você recorda retrospectivamente, como se fosse assim, ó, você está sentado no cinema e está vendo na tela o filme daquela situação que transcorreu. Então agora você vê de fora, como um observador isento. E daqui, olha, a tua perspectiva mudou completamente. Você não vê apenas a criança, você vê a si mesmo, você vê a interação. E daqui você já é capaz de sacar algumas coisas que não era possível ver ou reconhecer quando você estava tomado por uma emoção, com seu olhar algo, né, parcialmente turvado. Então daqui eu consigo reconhecer coisas que não me era dada ver antes. E se além do observador, terceira posição, eu entro no lugar do outro com quem eu estou interagindo, no caso a criança, agora eu vou ver a mim mesmo, pelos olhos dela. E agora eu vou ver toda a comunicação não verbal que eu emiti, e que muitas vezes apela muito mais a ela e faz muito mais sentido para ela do que as palavras que são só o texto da minha fala. Eu esqueço, intelectual que me tornei, né? Então a gente mora na Torre de Marfim, então a gente esquece que tudo o que a gente diz está acompanhado de uma fisionomia, de um tom de voz, e estas coisas a criança capta e processa com uma leitura absolutamente fidedigna, e ela responde a isso. Então, muitas vezes, a nossa fala está absolutamente incongruente ou divorciada daquilo que nós estamos emitindo como uma segunda mensagem não verbal, e a gente não se dá conta disso. Então, é muito importante que a gente primeiro queira elucidar a situação e sondar o que move esta criança. Porque há um pressuposto que a gente deveria levar em conta. Ela sempre parte... antes de chegar no pressuposto, né? Aquilo que eu vi de uma perspectiva pode ter o significado oposto, mas não menos válido do que aquilo que eu reconheci do meu ponto de vista, não é? Como essa figurinha que muitos de vocês já devem conhecer. É 6 e é 9. Não é 6, mas é 9, mas é 6, mas é 9. Não, é 6 e é 9, depende do ponto de vista. Então, muitas vezes a gente assume que a situação tem um significado, mas aquele significado só é válido da nossa perspectiva, que é apenas uma fração da realidade. Então, será que a gente pode se afastar, depois se colocar na pele do outro antes de emitir algum julgamento? Será que a gente pode reconhecer e distinguir o que foi a intenção que a moveu? Qual o comportamento que ela utilizou na tentativa de cumprir ou chegar, né, a esta intenção? E qual o efeito que resultou? Porque são 3 coisas distintas. O comportamento e o efeito são visíveis, a intenção não. Mas, empaticamente, quando a gente transita por estas
diferentes perspectivas, é perfeitamente possível a gente chegar a compreender o que vive naquela criança. Tem um exemplo que eu acho que... Já falei do filho caçula, vou falar do filho mais velho. Eu tenho que contemplar os 3 na palestra, porque já pensou, se eu chegar em casa, você falou bem, ele não falou de mim. Eu falei que eu tenho 3 filhos, o favorito, o predileto e o preferido. Enfim, quando o meu mais velho tinha por volta de 9 anos, e nessa comunidade muita gente sabe que esse é um momento delicado da vida da criança, né? Um momento em que ela está, de certa maneira, se interiorizando um pouco mais, muda a relação que ela tem com o seu entorno, com as pessoas e consigo mesma. E de tal maneira que ela entra num estado de uma certa fragilidade emocional. E calhou, como eu tive filhos há quase 4 anos de intervalo, quando o mais velho estava perto de 9, então vocês imaginam, o mais novo estava perto de 1. Né? E aí o que acontece? Claro, o mais novo requer cuidados vitais, uma atenção e uma presença, que o mais velho começa a se ressentir. Pô, já tive que dividir com um, agora com mais outro? Será que eu não basto, né? Enfim, na verdade, ele já estava num momento fragilizado, e o que ele ansiava por receber? Reconhecimento, alguma confirmação afetiva. E aí ele falou, mamãe, me coloca no futebol, eu vou ser o novo Pelé. Mas aí, sabe aquelas teorias que a gente tem na cabeça? Ele estudava numa escola Waldorf. Na escola Waldorf a gente diz assim, não, jogar futebol não, porque bola, né, chute na bola, isso é muito violento, agressivo, e fere a reverência ao cosmos, e não sei mais o quê. Bom, o menino só tinha alegria nas pernas, queria correr, nasceu no país do futebol, mas a gente fica cheio de ideias teóricas na cabeça e às vezes perde de vista o fenômeno. E eu perdi, eu estava alienada do fenômeno. Não é que o menino queria ser um novo jogador, ele só queria se autoafirmar em alguma coisa que ele achava que ele era bom. Ele queria suscitar em mim o orgulho por ele ser quem ele é. Mas não, né? Não coloquei ele no futebol. Aí ele tentou de outro jeito. A gente tinha um motorista na época que tinha todo o repertório de sertanejo. E as crianças gostam dos adultos que fazem coisas, né? E o seu dele era um faz-tudo. E ele era pau para toda a obra. Então, em devoção, né, e imitação desse senhor, que cantava sertanejo, ele cantou sertanejo também, né? Aí vamos para um encontro de família. E no encontro de família, um primo está lá montando o som, ele corre lá e fala assim, toca aí essa música que eu quero cantar. E ele cantava bonitinho mesmo. Mas o primo falou assim, eu não sei tocar essa música, pede para sua mãe que ela toca bem violão. Não, minha mãe não gosta dessas músicas, minha mãe só gosta de Tom Jobim, bossa nova, essas coisas. Então, quer dizer, tudo que ele fazia não servia. Tudo que ele fazia, ele achava que não era apropriado aos olhos da mãe. Então, claro, agora eu começo a ser chamada na escola, né? Porque ele vai aprontar. Não conseguiu de um jeito, vai tentar de outro. E aí, toda hora, acontece alguma. E aí, a gente se exalta e a gente vai ficando angustiado. A gente vê que a criança está em sofrimento, mas a gente também não está sabendo abordar. Aí o que acontece? Toda vez que você se volta para a criança, como é que você fala com ela? Em que tom de voz? Assim, meu docinho? Não. Num outro tom bem mais crispado, né? Exaltado. Ele vai ouvir um outro tom de voz e um outro semblante. Bom, eu não aguentava mais, levei a questão para o pediatra, tentei, falar com ele assim na surdina, para não falar, expondo a criança e tudo. Nada. Sentou ele, o menino, eu do lado, o pediatra do outro lado, ele conversou com ele como se eu não estivesse ali e perguntou, para quem você acha que sua mãe mais dá atenção? Eu queria morrer, né? Ele falou, bom, primeiro para o meu irmão menor, depois para o meu outro irmão, para mim minha mãe não dá atenção, minha mãe não gosta de mim. Travou nas 4 rodas? Nossa, fechou a garganta, aquela vontade de chorar, e a vergonha de chorar na frente do pediatra. Aí, segura firme, respira. Aí começou a passar um filminho.
Começou a passar um filminho e eu comecei a rever um monte de situações. Eu me vi pelos olhos dele. E aí eu soube dentro de mim que, embora fosse a maior inverdade do mundo, porque quando eu estava lá com o outro mais novo, ou com o segundo, fazendo algo com eles, minha cabeça estava, o que eu faço com fulano? Porque eu estou angustiada com o sofrimento dele, eu não sabia o que fazer. Então, na verdade, minha atenção estava plugada nele o tempo todo. Como o coração de mãe fica, trespassado pela espada quando o filho está em sofrimento. A gente também fica, não é assim? Se tiver amor, é. Né? E aí o que acontece? Na hora que eu me vi pelos olhos dele, eu reconheci, embora seja maior em verdade, ele tem razão de pensar ou de acreditar que eu não gosto dele. Porque toda vez que eu me dirijo a ele, é para dizer não. Não, isso não serve. Não, isso não pode. Ou para falar de um jeito bravo, ou né, ele só vê né, a testa tensa, crispada. Aí eu falei, bom, e agora? Fui aprender todo o repertório de sertanejo. Fui jogar bola. E olha que loucura, né? Eu joguei bola quando eu era criança. E eu era boa. Era artilheira. Uma vez dei um bicudo assim que meu tio falou, nossa, quem chutou essa bola? Fui eu. Tinha orgulho disso e agora não pode? Ué. Fui lá. Vocês acham que era o marido que jogava? Não, era eu. Eu que joguei bola com os meninos, eu que montei trenzinho, eu que fiz rapel, boia-cross, essas coisas, porque o colunava não permitia, né? Enfim, o fato é que eu fui acompanhá-lo naquilo que parecia ser a forma de automanifestação dele. O que eu estou dizendo? Estou cantando a canção da criança. O que eu estou fazendo? Estou dizendo, eu te vejo, eu te reconheço. Só que eu não estou falando, eu estou fazendo. Estava agindo. Mas o que as minhas ações queriam dizer? Eu te amo, eu te reconheço, você é importante para mim. Que era tudo que ele precisava ouvir. Quanto mais ele fazia comportamentos inconvenientes, mais eu criticava, ou eu dava algum castigo, porque ainda não tinha aprendido essas coisinhas, né? Então, é claro que o círculo vicioso se instalava. E se aprofundava, se intensificava. A partir do momento em que eu reconheci que não era disso que se tratava, que eu pude compreender o que o movia, qual era sua necessidade real e legítima. Então eu pude parar de reagir a um comportamento e atender de uma maneira adequada aquilo que ele precisava. E nesse momento, todos os comportamentos inconvenientes foram totalmente esvaziados. Porque tudo o que ele precisava era ser compreendido e ser certificado da importância do lugar que ele tem no meu coração, na minha atenção. Que apesar dele ter um irmão menor que requer muito da minha presença, que ele não está esquecido. Que ele é tão importante quanto. Afinal, ele é o preferido. Enfim. Então, é preciso compreender, buscar aquilo e aí, claro, se observar. Eu também me observei ali, né? Eu me vi pelos olhos dele. Mas a gente pode se ver com os próprios olhos também. E às vezes a gente tem que se redesenhar. A gente tem que descobrir aqueles motivos do nosso próprio comportamento que precisam ser transformados. E isso é autoeducação. Isso ninguém vai dar para a gente. Isso a gente tem que dar a si mesmo, né? E muitas vezes a criança já responde ao fato de eu, muito genuinamente, tomar essa resolução, mesmo que eu ainda não apresente os resultados. Mas o fato de eu fazer um movimento interno de comprometimento com aquilo que eu preciso fazer em mim, para que ela possa ser atendida na sua necessidade, isto já é um alento e ela já responde. Daí, quando eu abordo a criança a partir da autoridade moral, né, que é esse estado a partir do qual eu domino algo em mim mesmo, ela pode cair em aflição, né? Mas aí é o momento crucial dessa distinção. A gente pode manifestar pesar pelo ato, porque é real. Eu fiquei chateado, mas eu fiquei chateado com o que aconteceu, ou com o que foi feito. Mas ao mesmo tempo que você manifestar o teu pesar pelo ato, reafirme a tua confiança no ser essencial, cuja expressão naquele momento está temporariamente nublada. O sol espiritual dessa criança ficou
às vezes enevoado, não radia através dessa nuvem, né? Mas você sabe que Ele está lá. Então você reafirma a tua confiança nele. E você precisa agir de tal maneira, né? Como nesse exemplo que eu dei, não é que você tem que dizer textualmente isso, mas algo do que você faz precisa mostrar a Ele que o amor que você tem por Ele não está condicionado ao que Ele vai fazer de bom ou de ruim, de certo ou de errado. Você vai amá-lo de todo jeito. O amor é incondicional. Portanto, não respeita uma condição. Ele precisa saber que não há nada que ele possa fazer de errado que diminua o seu amor por ele. Ele será amado fazendo o certo ou o errado. O que não quer dizer que a gente vai deixar por isso mesmo. Mas o amor não está em jogo. Então é preciso buscar algo dentro do universo, das suas possibilidades, para repará-lo. Fazer aquilo que compensa na balança, né, o peso que pendeu demasiado para um dos lados. Então nos diz o Krishnamurti, a bondade só pode florescer em liberdade. Ela não pode florescer no solo da persuasão de forma alguma, nem sob compulsão. E também não é o resultado da recompensa. Ela não se revela quando existe qualquer tipo de imitação ou conformismo, e naturalmente, ela não pode existir onde há medo. Se castigo incita medo, se a recompensa é uma forma de persuasão, esse não é um ambiente onde a bondade pode florescer. Mas, do conhecimento ou da vivência, da consequência nociva ou negativa do ato da criança, se ela tem a chance de reconhecê-lo, de vivenciá-lo, isso induz nela o desejo de fazer melhor, de ter uma chance de repará-lo. Isso é a verdade para nós também. É só vocês se recordarem, quando vocês se dão conta de que pisaram no tomate, né? Que fizeram algo que não queriam fazer. Quantos de nós não podem dizer como Paulo, não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, justo o que eu não queria acabou resultando? Quantas vezes isso não é verdade para nós que somos crescidos? Não sei se grandes, mas crescidos. Então, quanto mais para a criança. Se nós sempre punirmos e castigarmos, haverá o medo de errar. E, no entanto, errar é condição de aprender. É preciso poder ter a permissão para errar. Muitos de nós, eu certamente, carregamos sequelas de uma educação ou de uma formação em que justamente a nossa autoestima ficou comprometida porque em tenra infância não somos capazes de fazer a distinção entre a reprovação que é dirigida ao ato e a reprovação que é dirigida a nós mesmos. É claro que o pai te ama, que a mãe te ama. O que ela não concorda é com o teu comportamento, é a isso que ela está reprovando. Mas se ela não fizer essa distinção de uma maneira sensível para a criança simplesmente assume, assimila que o mal é ela, que o erro é ela. E quando ela faz desse jeito, ela começa a não se dar permissão interna para errar. Sabe por quê? Porque seria insuportável que o amor estivesse condicionado ao que ela não soube fazer de bom. E ela ainda não sabe. Então, se tem um lado, né, do limite que tem a ver com poder estimular que a criança exerça suas capacidades, vai ter momentos em que estas capacidades vão ser exercidas de uma maneira a resultar em efeitos desagradáveis, indesejáveis, impróprios dentro do contexto. Então, é preciso reencaminhar isso, mas de uma maneira a reconhecer a criança no seu ser essencial, a amá-la. E, sobretudo, de tal forma que ela reconheça que, embora a gente não vai, né, deixar isto ficar desta forma, é preciso que ela se sinta absolutamente inteira no nosso olhar, na nossa atenção, na nossa consideração. A bondade mostra a si mesma no comportamento, e esse comportamento é baseado na sensibilidade. Essa bondade se expressa na ação. Ela mostra a si mesma no comportamento, na ação e no relacionamento.
Geralmente, a nossa conduta diária é baseada ou em seguir determinados padrões, o que é mecânico e, portanto, superficial, ou de acordo com motivos cuidadosamente considerados, baseados em recompensa ou punição. Então, o nosso comportamento, consciente ou inconscientemente, é calculado. E isso não é um bom comportamento. Quando a pessoa se dá conta disso, não só intelectualmente ou a nível verbal, então, a partir dessa total negação, pode surgir o verdadeiro comportamento. Existe uma ação que não é mecânica, repetitiva, rotineira e, portanto, sem arrependimento? Porque é realmente importante para nós compreendermos isso, que onde existe liberdade e o florescimento da bondade, a ação humana nunca pode ser mecânica. Então, assim como tem que nascer de dentro da criança, só podemos fazer que assim seja se conosco também surgir de dentro de nós, numa metamorfose, numa autoconquista, tornando livre um território que antes jazia fora da nossa própria consciência. Se nós não nos transformarmos em nós mesmos, não seremos capazes de chamar à tona o próprio sol e fazer florescer a alma dessa criança. O bom comportamento se mostra pela gentileza, pela consideração para com os outros, em ceder sem perder a integridade. Portanto, o comportamento se torna extraordinariamente importante. Ele não é um assunto casual a ser desconsiderado ou um brinquedo de uma mente sofisticada. Ele vem das profundezas do ser e é parte da vida diária. Então, se assim a gente pode proceder com crianças a partir dessa idade, é da mesma forma que a gente procede com as crianças menores, só que aí é menos falação e mais ação. As nossas ações e os nossos comportamentos terão que estar imbuídos desta forma de pensar. Terão de estar animados por esta consciência. E assim, com exemplos, com ações, com a linguagem do gestual, com a linguagem comportamental, é que a gente interpela a criança pequena. A criança do 2º setênio a gente pode fazer assim. E uma criança, ou melhor, um jovem, agora cabe a gente levá-lo a considerar e a descobrir de si mesmo, levantando para ele as perguntas. Mas todo esse movimento que internamente o adulto, que se constitui na referência, deve fazer, ele permanece válido, qualquer que seja a idade. Né? Seria muito bom se a gente tivesse mais tempo, mas não tem. Se a gente puder, então, levar dessa noite a recordação de critérios que podem nos auxiliar a reconhecer que limite não é necessariamente o que vai privar, decepcionar ou impor sofrimento, coisa que a gente muitas vezes tem medo. Mas a vida é assim. As árvores não crescem só em dia de sol e água abundante e cuidado extremo. Elas também sofrem as tempestades, granizo, geada, hoje em dia muita seca e queimada. E o fruto é tanto delas quanto dos dias de chuva mansa e o sol. A vida é assim. Nem tudo é ou pode ser como a gente gostaria. E nós precisamos ensinar os nossos filhos que é para esse mundo que eles irão. Limites precisam ser dados quando eles ainda não têm força, capacidade e discernimento para lidar com aquilo que está para além desta linha demarcatória. Se ele não tem discernimento, autocontrole, se ele não sabe se deter diante de uma medida de tempo, então um instrumento, um dispositivo tecnológico que o fascina e cujo conteúdo ele talvez não possa digerir, talvez seja algo que um limite deveria, resguardá-lo de viver. Então, se a gente puder dar a contenção e o continente com amor, aonde ele se desenvolve, até que aquilo se torna algo que ele mesmo tem o ímpeto de transcender e transpassar, então ele terá se fortalecido e crescido para além dele. E nessa medida ele conquista uma certa liberdade. E quando se trata de
comportamentos ou descaminhos, né, daqueles que se desviam do prumo, é preciso aprender a cantar a canção da criança. É preciso, sobretudo, pensar e ver a criança, não com o olhar pelo qual nós estamos tão habituados e que o mundo muitas vezes nos induz, frio, intelectual, alienado do fenômeno, interrompido por diagnósticos, avaliações e rótulos. Será que eu consigo enxergar a criança? Se a gente puder levar dessa noite isso e lembrar, como diz o poeta, eu já vi beijo sem usar os lábios. Diz que também já ouviu silêncio sábio, assim como ouviu conselho vão. E já viu também toque sem usar a mão. Por isso, dessa observância calma, ele deixa um verso de lição. Feliz dos que podem tocar com a alma e enxergar com o coração. Esse é o nosso convite. Que nós possamos enxergar nossas crianças com o coração e suscitar de dentro delas o seu melhor e ajudá-las a reparar aquilo que desviou-se do prumo. Assim a gente encontra o caminho do meio. Nem a confiança cega, nem a desconfiança que a toda prova e a todo momento quer controlar a vida dela. Um pequeno voto de confiança. Eu te dou aqui e a gente acorda as condições. Na medida em que você se demonstrar confiável, em que você cumprir a tua parte, você ganhou uma medida de liberdade. Na medida em que você compareceu com a devida responsabilidade, essa medida de liberdade você ganhou por mérito próprio. E na próxima vez a gente testa mais um pouquinho. Não deu? Recolhe o fio, não é isso? Quando o vento não sustenta a pipa, a gente recolhe a manivela. Então é isso. Que a gente vá aprendendo pelo devir do ser humano, pelo olhar a si mesmo e no centro, sempre procurar enxergar com o coração essa criança, compreendê-la e devolvê-la na medida do nosso próprio compromisso de trabalho em si mesmo, aquilo que atende à sua necessidade, que nutre as capacidades que se dispõe a desenvolver. É isso, meu muito obrigada.